Sabe quando você chega em frente a um balcão repleto de sobremesas e fica em dúvida, não sabe qual escolher? São tantas opções agradáveis que levar apenas uma delas dá uma certa frustração. Parece que estamos perdendo muito ao deixar outras tantas delícias para trás. Todos os dias nós vivemos uma situação parecida. Logo quando acordamos, uma vitrine de informações é posta diante de nós. Para se ter uma ideia, somente do momento em que você começou a assistir a esta reportagem até agora, ou seja, em praticamente um minuto, 41 milhões de mensagens foram enviadas pelo WhatsApp. Mais de 500 horas de vídeos foram postadas no YouTube e 347 mil conteúdos de curta duração foram parar no Instagram. Repito, isso tudo foi feito em apenas um minuto. Essas informações são lá de 2020, que é quando foi feito o levantamento mais recente pela empresa Domo, especializada em gerenciamento de dados. E assim vamos alternando a nossa atenção entre o trabalho, os problemas de casa, aquela foto que a sua amiga acabou de postar, as notícias e o anúncio daquele sapato que você tanto quer comprar. Com a atenção dispersa, torna-se cada vez mais difícil conseguir ler um texto até o fim e se aprofundar na compreensão dele. A escrita e a leitura têm ficado cada vez mais de escanteio. Em média, uma pessoa que mora no Brasil começa a ler 5 livros em um ano, mas só chega ao final de apenas 2 deles. Isso pode ser explicado também pela superestimulação que recebemos a todo momento. Mas é exatamente nesta época em que vivemos e que precisamos exercer a nossa fé. A grande pergunta é: como essa tendência de comportamento afeta a maneira com a qual nos relacionamos com Deus? Todos sabemos que a Bíblia é um dos principais meios pelos quais Deus se comunica conosco. Como fica então o estudo aprofundado deste livro sagrado se a leitura faz cada vez menos parte da nossa rotina? E quais problemas podemos ter com estas novas maneiras de nos relacionarmos com Deus? Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Olá para você que se liga aqui com o programa Está Escrito, de norte a sul do Brasil, pela TV, pelo NT Play, ou quem sabe acompanhando pelo YouTube ao vivo. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse aqui é o seu lugar, é o seu programa. Eu sou o Robson Menezes e tenho a alegria de fazer parte dessa imensa família Está Escrito, que há muito tempo desenvolve esse ministério de pregação através da TV, do rádio, da internet e também nas redes sociais. Aqui a nossa missão é entender mais e melhor o que a palavra de Deus nos ensina. E por causa disto, eu quero te apresentar o guia de estudos da Bíblia, Ensinos de Jesus, para você compreender um pouquinho mais quais são os planos de Deus para você. Lembre-se que a missão do Messias, quando veio do céu à terra para abrir o entendimento das pessoas, tinha como grande objetivo fazê-las entender as palavras do seu Pai. Então, com esse guia, você vai entender como fazer a sua família viver melhor. Vai também descobrir como ter paz no meio de tantas dificuldades. Esse guia também vai fazer você viver mais leve, assim, mais feliz e, com certeza, vai te aproximar mais de Cristo, esse maravilhoso Jesus que eu também aprendi a amar já há bastante tempo. O ensino de Jesus é o que eu quero enviar para você. Está faltando na sua vida, é o melhor que você poderia receber e, além de tudo, ele já foi pago pelos nossos queridos amigos Anjos da Esperança. Então é só você mandar uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo, 12 98244 4449. Você vai receber um link. Quando você clicar ali, você vai poder fazer o seu cadastro. São apenas alguns passos para você receber inteiramente de graça em sua casa. É o nosso presente do programa Está Escrito aqui para você. Se você também preferir, você pode entrar na internet no site novotempo.com.
Ali você vai poder acessar lá na página de baixo, Eu Quero Estudar com Você, e assim eu vou fazer chegar aí a Novo Tempo, o programa Está Escrito, vai fazer chegar até você esse estudo como um presente inteiramente de graça. E depois você me conta aí como é que foi estudar sobre os ensinos de Jesus. Cícero Batista Pereira ficou órfão de pai aos 2 anos. A sua mãe alcoólatra tinha dificuldades para criar os 8 filhos. Desde pequeno, ele percorria aproximadamente 20 quilômetros todos os dias pelas ruas de Taguatinga, a região do Distrito Federal, em busca de comida. E junto com as sobras de alimentos descartados no lixo, ele também recolhia todos os livros que ele encontrava. E também antigos discos de vinil, não sei se você se lembra ou conhece isso, mas ele pegava esses discos com músicas de Beethoven, Bach, Vivaldi, entre outros compositores bastante famosos. O menino também achou livros de biologia, filosofia, teologia, direito, história e passou a colecioná-los em casa. Com o tempo, ele foi aprendendo a ler nestes livros vindos do lixo. E apesar de ter entrado tarde na escola, aos 10 anos, ele já sabia ler, escrever e fazer operações matemáticas fundamentais. Falando sobre a sua vida, ele disse que a música destes grandes artistas e os livros o salvaram. Ele falou, eles falavam mais alto que a fome e me transportavam para outros mundos. Apesar de muita dificuldade, em junho de 2014, aos 33 anos, ele conseguiu se formar na Faculdade de Medicina, lá na cidade de Brasília. Hoje, a sua vida é completamente diferente. A leitura muda a mente, e uma mente mudada é capaz de mudar o mundo que está ao seu redor. Quanto tempo que você gasta lendo todos os dias, todas as semanas? Uma pesquisa global, ela foi feita por uma empresa alemã de estudos de mercado que apontou que os brasileiros eles não estão muito abaixo no quesito da leitura relacionado aos demais países. Nós tivemos a média de 53% da nossa população que lê todos os dias ou pelo menos uma vez na semana, enquanto que a média global está em 59%. Esta poderia ser uma notícia boa, mas se você comparar os índices nesses últimos anos, você vai perceber que ele tem diminuído cada vez mais. Em 2015, 56% dos brasileiros tinham o hábito semanal de ler livros. E em 2019, esse índice baixou para 52%. E a tendência é que a média continue caindo. Eu queria perguntar para você, quando é que foi a última vez que você leu um bom livro? Muitas pessoas só fazem alguma coisa se tiverem algo em troca. Então, quais são os benefícios para alguém que lê? Eu vou mencionar alguns deles. O primeiro, quem lê tem 2,5 menos chances de desenvolver a doença do Alzheimer. Tá bom para você? Em segundo lugar, um estudo de 2009 da Universidade de Sussex descobriu que apenas 6 minutos, é isso mesmo, 6 minutos por dia pode reduzir os níveis de estresse em até 68%. Quem lê é menos estressado. Está estressado? Vai ler. Terceiro benefício de quem lê. Quanto mais você lê, mais o seu vocabulário melhora. Pesquisadores da Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, descobriram que um vocabulário rico atrasa o declínio mental em alguns anos. Portanto, quanto mais amplo for o seu vocabulário, melhor vai ser a sua chance de manter a sanidade mental até a velhice. Existem muitas vantagens para a leitura. Eu mencionei apenas algumas aqui, mas tem outros 2 motivos, benefícios específicos que eu gostaria de compartilhar com você. Quem lê a Bíblia especificamente, conhece melhor a si mesmo e principalmente a Deus. Já imaginou se você não tivesse a Bíblia? O quanto de Deus você saberia? Hoje eu quero mostrar para você a importância que a Escrita teve nesse processo do conhecimento de Deus e dos seus planos para a nossa vida. Então, se você está com a sua Bíblia aí, pegue ela. Eu quero que você me acompanhe hoje no livro do Êxodo, capítulo 32. Abra aí Êxodo, capítulo 32. Eu quero ler com você aqui do verso 15 até o verso 20. Vamos à Bíblia. Ela diz assim, Êxodo 32, a partir do verso 15. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos.
tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam. É o que eu ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando num bezerro que tinham feito, queimou-o e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. No livro do Êxodo, Deus está criando uma consciência de adoração no seu povo. Ele está se revelando cada vez mais para que estas pessoas que tinham baixo nível cultural, intelectual e moral, por causa dos 400 anos de escravidão, pudessem compreendê-lo melhor. Uma análise da história do relacionamento do povo de Israel com o sagrado, nos 5 primeiros livros da Bíblia, mostra que as pessoas usavam algumas formas para conhecer mais sobre Deus. Eles tinham uma tradição oral, que era usada para repassar às novas gerações o que eles sabiam sobre o divino, sobre Deus. Eles também se valiam dos ritos, você deve ter ouvido falar do sacrifício de animal, ou ainda a circuncisão, a morte dos animais, o sangue que eles passavam na porta para buscar e compreender melhor o sagrado. Ainda Deus se revelava através dos sonhos e visões para falar com o ser humano. Mas no contexto do Êxodo, a própria voz do Senhor era ouvida. No capítulo 19 e 20 do livro do Êxodo, Deus havia descido em uma nuvem de fogo e enquanto ele falava, o monte tremia. Olha só que cena impressionante. Esta revelação do sagrado trouxe um medo enorme à multidão, que reagiu até mesmo de uma forma desproporcional. Eu queria que você me acompanhasse aqui no capítulo 20 do livro do Êxodo, verso 19. Eles fizeram um pedido estranho a Deus e disseram algo que até mesmo Moisés foi surpreendido. Diz assim o texto, capítulo 20, o verso 19. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Observe que eles tinham medo de se aproximar de Deus, de conhecer mais de Deus. Mas quais eram os problemas relacionados ao significado que o povo tinha no relacionamento com Deus? Quais eram as dificuldades que eles tinham? O primeiro tem a ver com a espera. Quando a gente vai no capítulo 32, a gente observa que Moisés subiu sozinho ao monte. E ali ele permaneceu por 40 dias e 40 noites. No capítulo 24 aqui do livro do Êxodo, verso 18, nós temos essa informação. Foi um longo período de ausência do líder maior e, em razão disso, o povo agora é descrito aqui no livro do Êxodo como que estando num frenesi. A incerteza do que poderia ter acontecido lá com ele em cima do monte consumiu praticamente as últimas partículas de fé que havia sobrado nas pessoas. O segundo problema que eles tinham está relacionado com a rebelião à autoridade. Agora, como libertos, eles tinham a liberdade para adorar, mas o que eles não tinham ainda percebido é que eles não tinham a liberdade para escolher a forma de adoração. Quando a gente vai aqui no capítulo 32, eu queria que você me acompanhasse, no verso 1, a gente encontra uma reação estranha deles. Diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardara em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Observe que as pessoas, a multidão, pediu para Arão construir deuses para os guiarem pelo deserto. O pedido por deuses, possivelmente, não era um pedido pela substituição de Deus por alguma outra divindade. Eu sempre pensei isso, mas quando a gente vai estudar com um pouquinho mais de calma o texto, a gente descobre que não era bem assim. Era muito comum, lá naquele contexto histórico, geográfico, do Êxodo, quando eles saíram do Egito, em direção da Terra Prometida,
as pessoas, a crença religiosa, descrever as divindades que se locomoviam em cima de animais, especialmente de bezerros. Nesse sentido, a imagem que eles construíram de ouro do bezerro seria apenas a representação do transporte que Deus precisava para se locomover de onde ele estava e os levar finalmente à terra prometida. Eles acreditavam que tinham condição de dizer para Deus como, quando e onde ele deveria agir e também ser adorado. Isso ainda fica um pouquinho mais evidente quando a gente volta aqui para o capítulo 32 e lê o verso 5. Diz assim, olha, Arão vendo isto, depois de toda aquela cena de idolatria, edificou um altar diante dele e apregoando disse, amanhã será festa ao Senhor. Veja que não há substituição da adoração a Deus, apenas uma adequação da adoração a Deus à expectativa que eles haviam desenvolvido. O mesmo Deus, eles esperavam que trabalhasse em favor deles de uma forma diferente. Eles achavam que essas expectativas deveriam ser realizadas, mas eles se esqueceram que é Deus que escolhe para si os seus próprios meios de adoração. O trono que ele se assenta, o trono que a Bíblia descreve como sendo o lugar da maior autoridade do universo, ele não está vazio. Essa arrogância do povo em estabelecer um outro lugar para colocar Deus é muito parecida com os dias em que nós vivemos. E você que talvez olha por aí o cenário religioso, você percebe isso. Às vezes as pessoas se colocam numa posição de arrogância, determinando para Deus como, quando, onde Deus deve agir na vida deles e também no contexto da nossa história. Para você entender um pouquinho mais, a língua hebraica no Antigo Testamento usa aqui, no começo do capítulo 32, a palavra Elohim, que é a forma plural para a palavra deuses, para chamar o próprio Deus. O contexto dessa palavra é indicativo para se referir ao Senhor como sendo um Deus todo-poderoso. Quando ele está para fazer algo extraordinário, como por exemplo, quando você volta lá para Gênesis, capítulo 1, na criação do mundo, Deus é chamado ali de Elohim, o Deus que tem poder para fazer tudo do nada. Ali você encontra as ações deste Deus que é grande em poder. Mas quando ele se apresentou a Moisés e o chamou e o convocou para que ele tirasse o povo do cativeiro do Egito, ele se apresentou de uma forma diferente. Eu queria que você me acompanhasse aqui na Bíblia, no livro do Êxodo, capítulo 3, o verso 15, para entender como é que Deus esperava ser chamado ou reconhecido pelas pessoas. Êxodo, capítulo 3, o verso 15. Deus escolhe a forma pela qual quer ser tratado. E diz assim o texto, capítulo 3, o verso 15. Disse Deus ainda a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, preste atenção, aqui não aparece a palavra Elohim, mas aparece o nome Yahweh, ou Javé, ou Yahvé. O nome que Deus usa sempre num contexto de aliança, porque nesse contexto de aliança, Deus quer ter proximidade com o ser humano. Só que o povo lá no deserto queria o Deus das coisas espetaculares, não o Deus que se aproxima, não o Deus da aliança. A adoração que eles queriam oferecer era uma adoração marcada por êxtase. Músicas que levavam quase que a um transe espiritual. Uma adoração que estava baseada no divertimento. Quer ver só isso? Vá ainda no capítulo 32, volta lá, capítulo 32, leia comigo o verso 6. Olha a característica da adoração que eles esperavam render a Deus. Capítulo 32, o verso 6, diz assim, olha, no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas e o povo assentou-se para comer e beber. E levantou-se, o que diz aí na sua Bíblia? Levantou-se para se divertir. Observe que essa adoração descrita aqui, ela está mais voltada para a forma do que para a essência. Lembre-se, Deus ele não se encanta com as embalagens da fé. Há muito mais proximidade com o divino na contrição do espírito, na confissão de pecados, do que na performance e no carisma. Este povo era verdadeiramente escravo da liberdade. Escravos da liberdade de pensamento, de expressão, de uma confissão humana de fé. Mesmo saídos do Egito, eles habitavam em um cativeiro interior. Eles viviam por uma estranha obsessão de liberdade, que finalmente
os tinha levado de volta à libertinagem espiritual que eles viviam no Egito. Você consegue entender o que eu estou descrevendo? Talvez a sua herança religiosa seja muito parecida com essa daqui. Talvez esse seja um problema de fé parecido ao que você já viveu ou até mesmo está vivendo. Como você tem se aproximado de Deus? Será que você faz as mesmas coisas que esse povo arrogante? Nós temos dois movimentos em busca de Deus, em busca do sagrado nesse capítulo. O primeiro é demonstrado pela expectativa do povo que queria entrar na presença de Deus através dos seus próprios méritos. O segundo é descrito lá no capítulo 32, o verso 15, quando nós começamos a ler Moisés descendo do monte, tendo as tábuas do testemunho nas suas mãos. Apesar da Bíblia ter sido escrita contando como tudo começou, a primeira vez que ela informa sobre algo que foi escrito, e a importância da escrita na adoração, aparece aqui nesse episódio do Sinai. A escrita do dedo de Deus, nas tábuas de pedra, apontava para um caminho seguro que indicava moralidade, ética, que eram tão necessárias nesse relacionamento com o sagrado entre Deus e a humanidade. Não era pela ansiedade, não era pela intuição, não era pela contextualização da cultura religiosa daqueles dias que eles teriam condição de se aproximar mais de Deus, mas através do está escrito, que o Senhor se faria conhecer melhor e chegaria mais perto daqueles que eram pecadores. É nesse ponto que nós encontramos aqui uma guerra de adoração. Uma adoração baseada no contexto, baseada na cultura, e outra que se baseia no está escrito. Se a gente escolhe qualquer coisa que não está escrito, que não é a palavra de Deus, nós quebramos em pedaços o que Deus revelou para nós. Aquelas duas tábuas de pedra, as tábuas da lei, elas não revelariam o que a gente pode ou não pode fazer, mas aquilo que a gente deve ser libertos ou novas criaturas. Não estava em jogo aqui o poder ou não tirar a vida de alguém, poder ou não mentir, poder ou não roubar. A lei não é sobre o que a gente faz, mas sim sobre aquilo que a gente é. Quem mata, de acordo com a lei, é assassino. Quem mente é mentiroso. Quem rouba é ladrão. A lei não tem que ver com comportamento, mas tem que ver com condição, com caráter. E o primeiro está escrito foi usado por Deus para nos dar uma completa consciência de quem nós somos e daquilo que nós precisamos ser. É aqui que nós encontramos Deus ensinando pela escrita que para sermos melhores, nós precisamos de alguém melhor. E melhor do que nós, melhor do que a própria lei, melhor do que qualquer coisa no universo, é o que Paulo entendeu. E ele colocou lá em Romanos, capítulo 10, o verso 4. Eu queria ler com você rapidamente Romanos, capítulo 10, o verso 4. Ele diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Veja, para irmos além, nós precisamos estar em comunhão com a lei. Paulo ele entendeu isso quando ele sintetizou nesse verso que o objetivo da lei, a finalidade, ou seja, para onde a lei aponta, para onde ela nos leva, é para o encontro de Cristo. O fim da lei é Cristo. Lá no Sinai, Deus estava apontando a necessidade do Calvário em Jerusalém. No último domingo, do dia 6 de março, Raimundo Nonato, ele saiu de casa com a sua moto para ir ao povoado de Luiz Rocha, no Maranhão, fazer compras ali. Ele estava acompanhado da sua nora, que estava na garupa da moto. O filho dele, Nonaelton Ferreira, que na noite anterior tinha ido ao centro da cidade para encontrar a mãe, estava voltando para casa, quando as duas motos acabaram colidindo de frente. Nonaelton morreu na hora. E o pai dele, Raimundo, chegou até a ser socorrido, mas ele não resistiu. O pecado nos colocou como filhos em rota de colisão com o nosso pai e a sua lei. Mas ele veio ao nosso encontro para oferecer ajuda. A condição descrita lá nas tábuas de pedra aponta para a importância que os ensinos de Cristo têm em nossa vida. É por isso que você precisa aprender mais de Cristo. Ele mesmo disse, olha, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vou aliviar vocês. Olha, eu quero te ajudar de verdade, eu quero enviar para você de graça esse presente aqui, olha, ensinos de Jesus.
é um resumo de tudo aquilo que ele falou sobre a palavra de Deus, o poder que ele nos ofereceu durante o seu ministério aqui na terra. Manda uma mensagem aqui nesse WhatsApp que está aparecendo, 12982444449, que esse guia de estudos vai lhe ajudar a entender a importância dos ensinos de Cristo para uma vida melhor, uma vida transformada. Você precisa pedir isso agora. Veja, o pecado não tinha que ser apenas esquecido por aquele povo, ele precisava ser vencido. E no caso do Sinai, a única forma para entendermos a gravidade da sua idolatria era engolir, goela abaixo o pó da sua rebelião. Ao beberem aquela água contaminada com o seu ídolo de ouro, eles entenderam que o seu pecado os havia poluído completamente. Nós precisamos de libertação, precisamos de um libertador. Eles e nós precisamos de Jesus. Uma casa estava sendo consumida nas chamas de um incêndio devorador. E do lado de fora da casa, o pai observava as chamas que iam se aproximando do quarto do filho. Desesperado, aquele pai pede para que o filho pule, para que ele então o segure nos braços e salve a sua vida. O filho, no meio da fumaça, respondeu para o pai: pai, eu não posso ver você. Então o pai gritou: filho, confia em mim, pode pular, porque eu posso te ver. Talvez a tua vida esteja incendiada pelo pecado. Provavelmente agora, você que está assistindo aqui, o que eu estou te dizendo, já não consegue mais ver a Deus. Talvez a sua fé se encolheu a tal ponto de não ser mais suficiente para você crer. É possível que você esteja duvidando, pensando que está sozinho, pensando que está sozinho aí no seu quarto ou em qualquer lugar que você se encontre agora, no meio da sua dor, abandonado por tudo, abandonado por todos. Eu queria lembrar para você que o teu Pai, Ele pode te ver, independente da cortina de fumaça do pecado, da sua solidão, da sua angústia. Ele está de braços abertos, esperando você. Basta você se entregar. E o que é que você está esperando? Jesus hoje tem um encontro marcado com a sua nova história. Através dos ensinos de Cristo, Ele quer mudar quem você é, Ele quer mudar a sua família, Ele quer mudar tudo o que tem trazido ansiedade, problemas. E através do está escrito, Ele vai abrir um horizonte novo, diferente, iluminado para você. Por que não se entregar? Por que não pular? Por que não ter fé? Por que não achar que Cristo pode ser o seu Deus? Eu quero agora orar com você. Vamos fazer isso. Senhor, nós estamos nesse instante aqui suplicando pela Tua misericórdia. Nós estamos nos lançando através da fé nos Teus braços de amor. O Senhor conhece este amigo, esta amiga, sabe da sua história, do seu momento. Eu peço que o Senhor, com os Teus braços de amor, envolva essa pessoa e faça com que ela experimente cada vez mais a alegria que é viver ao seu lado, viver para Te servir, viver para compreender mais e melhor a Tua palavra. Que a partir de hoje, uma nova história comece, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu fico por aqui, mas eu queria te lembrar que nem só de pão viverá o homem, porque está escrito que nós viveremos de toda a palavra que sai da boca de Deus. Um grande abraço e até semana que vem.